Antes do dilúvio, existia um mundo esquecido, um mundo de cidades colossais, seres de vida extraordinariamente longa e uma civilização avançada que desapareceu sob as águas do tempo. Os antigos a chamavam de Era Antediluviana, o período que antecedeu a grande catástrofe que, segundo as Escrituras, mudou para sempre a face da terra. Mas quem eram exatamente esses povos? O que a história, a arqueologia e os mitos realmente nos contam sobre eles? Prepare-se, pois vamos desvendar um dos maiores mistérios da humanidade. Se você é apaixonado por enigmas da antiguidade e segredos perdidos, já deixe o seu like e se inscreva no canal Universo Oculto, porque hoje vamos mergulhar fundo no mundo dos antediluvianos. A palavra antediluviano vem diretamente do latim antediluvium, que significa, literalmente, antes do dilúvio. Embora seja um termo popularizado por textos religiosos, sua origem nos leva a documentos muito mais antigos, gravados em tabuletas de argila na Mesopotâmia. No entanto, é na Bíblia, mais especificamente nos capítulos 5 a 8 do livro de Gênesis, que encontramos o relato mais detalhado e conhecido sobre essa era. Ali, somos apresentados a figuras lendárias como Adão, o primeiro homem, Enoque, que andou com Deus, Matusalém, o homem que viveu por impressionantes 969 anos, e, por fim, Noé, o protagonista da grande inundação. Esses homens teriam vivido por séculos em um mundo radicalmente diferente do nosso. Segundo estudiosos de teologia antiga, como os pesquisadores do God Questions org, essa era teria durado aproximadamente 1.600 anos, culminando em um evento cataclísmico provocado pela corrupção humana, que levou a um julgamento divino. Mas, e se a história do dilúvio não for exclusiva da tradição judaico-cristã? E se ela for, na verdade, um eco de uma memória coletiva muito mais antiga e universal? Pesquisadores descobriram, para sua surpresa, que quase todas as grandes civilizações antigas possuem um mito sobre uma inundação catastrófica que varreu o mundo. Na Suméria, por exemplo, registros como a famosa Lista dos Reis Antediluvianos, encontrada em tabuletas de argila com mais de 4.000 anos, falam sobre governantes que reinaram por períodos inacreditáveis, medidos em dezenas de milhares de anos antes de uma grande enchente destruir tudo. O último desses reis foi Zilsudra, um homem que, avisado pelos deuses sobre o desastre iminente, construiu um barco para sobreviver e, após a inundação, enviou oferendas em agradecimento. Soa familiar, não é? É uma história quase idêntica à de Noé. Essas tabuletas descobertas nas ruínas de cidades antigas, como Nippur e Churupac, estão hoje em museus prestigiados como o Museu Britânico, servindo como prova arqueológica de que o mito do dilúvio é muito mais antigo do que o próprio texto bíblico. E não para por aí. Na Babilônia, encontramos a Epopeia de Gilgamesh, um dos textos literários mais antigos da humanidade. Nela, o herói Utnapishtim também escapa de uma inundação devastadora ordenada pelos deuses, construindo uma arca gigantesca para salvar sua família e a semente de toda a vida. As semelhanças com a narrativa de Noé são tão impressionantes que muitos acadêmicos, incluindo pesquisadores da Universidade de Cambridge e do Smithsonian Institute, sugerem que essas histórias podem ter sido inspiradas em eventos reais, inundações massivas e recorrentes que ocorriam no Vale dos Rios, Tigre e Eufrates. Esse evento traumático teria ficado gravado na memória coletiva dos povos da região, dando origem a diferentes versões do mesmo conto de destruição e renascimento. Da Índia à Grécia, das Américas à China, a história se repete, apontando para uma possível catástrofe global ou uma série de eventos locais de proporções épicas. Então, como era esse mundo perdido dos antediluvianos?
A Bíblia o descreve como um lugar de imensa fertilidade, um paraíso terrestre onde rios lendários como o Tigre, o Eufrates, o Pison e o Gion fluíam a partir do Jardim do Éden. Mas outros textos, considerados apócrifos, pintam um quadro ainda mais intrigante e misterioso. O livro de Enoque, por exemplo, fala de uma era em que anjos, conhecidos como os vigilantes, desceram à terra e se misturaram com os humanos. Eles teriam ensinado à humanidade segredos proibidos, como a metalurgia avançada para a criação de armas, os segredos da astronomia, o uso de cosméticos e a arte da guerra. Dessa união entre seres celestiais e mortais teriam nascido os Nefilins, uma raça de gigantes poderosos, mencionados também em Gênesis 6:4. Embora arqueólogos já tenham encontrado ossadas de tamanho incomum em escavações ao redor do mundo, até hoje não existe uma prova científica definitiva que confirme a existência literal dos gigantes bíblicos. Ainda assim, é fascinante notar como culturas de diferentes continentes relatam criaturas semelhantes, dos titãs da mitologia grega aos devas da tradição hindu, dos misteriosos Anunnaki sumérios aos poderosos deuses maias. Seria possível que todos esses mitos sobre gigantes e deuses tenham nascido da mesma memória ancestral, de uma civilização real que existiu antes do grande dilúvio? Diante de tantos relatos, a ciência moderna busca respostas. Teria havido, de fato, uma inundação global ou uma série de catástrofes locais tão devastadoras que foram interpretadas como um evento mundial? Estudos geológicos trazem uma luz sobre essa questão. Eles indicam que, há cerca de 12 mil anos, no final da última era do gelo, o derretimento maciço das geleiras provocou elevações súbitas e dramáticas no nível dos mares em todo o planeta. Esse período coincide com um evento climático abrupto conhecido como Younger Dryas, que teria causado inundações colossais, afogando vastas regiões costeiras na Mesopotâmia, na Índia e no Mediterrâneo. Um dos exemplos mais estudados é o Mar Negro. Evidências geológicas publicadas em revistas renomadas como a Science e a National Geographic sugerem que o nível da água subiu mais de 150 metros de forma repentina, transformando um lago de água doce em um mar salgado e destruindo todas as vilas e assentamentos que existiam em suas margens. Portanto, o dilúvio universal, descrito nos textos antigos, pode ter sido uma forma simbólica de registrar um desastre real, uma catástrofe de escala global, mas percebida e narrada a partir de uma perspectiva local por seus sobreviventes. O mundo antediluviano, portanto, é muito mais do que apenas um conto religioso ou um mito fantástico. Ele representa um arquivo da memória humana, uma narrativa complexa sobre criação, conhecimento, destruição e, finalmente, renascimento. Seja nas tabuletas de argila da Suméria, nos hieróglifos do Egito, nas páginas da Bíblia ou nos poemas épicos da Grécia, há uma mensagem poderosa e recorrente. A humanidade, em algum momento de seu passado distante, recebeu um conhecimento avançado, mas abusou dele. A arrogância, a corrupção e a busca desenfreada por poder levaram a um ponto de ruptura, e o preço pago foi um cataclismo que quase nos extinguiu. Essa lição ancestral ecoa através dos milênios e nos força a refletir sobre nosso próprio tempo. Será que a nossa civilização moderna, com sua tecnologia exponencial, seu poder de destruição em massa e, por vezes, sua arrogância perante a natureza, não estaria repetindo perigosamente os mesmos erros dos lendários antediluvianos? Estaríamos nós, também, caminhando em direção a um colapso global? A história, como dizem, costuma se repetir. Os antediluvianos continuam a ser um enigma fascinante, um eco distante de uma era que talvez tenha realmente existido ou que talvez viva apenas nas camadas mais profundas e antigas de nossa consciência coletiva. A linha que separa o mito da história é, muitas vezes,
mais tênue do que imaginamos. E você o que acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Você acredita que uma civilização avançada existiu antes do grande dilúvio? E quais segredos você acha que ainda estão escondidos sob as águas do tempo? Não se esqueça de curtir o vídeo, ativar o sininho para não perder nenhuma novidade e, claro, se inscrever aqui no canal Universo Oculto para continuarmos a desvendar juntos os segredos mais profundos da história e da humanidade. Universo Oculto, porque nem tudo o que é esquecido está perdido.